Paz, Senhor, igreja. Estou feliz de revê-los, amém, irmãos? A minha agenda esse ano ela foi bem corrida, e daí eu acabo que esquecendo até se eu já estive aqui. Eu estava perguntando para o Senhor hoje o dia inteiro, glória a Deus. Mas que bom revê-los. Abra comigo tua Bíblia em Hebreus 10, verso 35. Abra bem teu coração. Este livro para o mundo é um livro velho, mas para nós que somos a noiva do Cordeiro, a boca de Deus, amém, irmãos? Nós precisamos respeitar muito a Bíblia e a palavra, amém, irmãos? Hebreus 10, o verso 35, todos acharam? Vai dizer assim para nós: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande, avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Quantos querem conservar a alma? Pode se assentar. Nós cuidamos e devemos cuidar do corpo, não podemos ser relaxados fisicamente. É o templo do Senhor, então nós precisamos nos preocupar. Mas às vezes nós só se preocupamos com o corpo e deixamos a alma de lado, não é verdade, irmão? Eu costumo dizer que tudo que é terreno agrada a carne. A carne se contenta com tudo que é da terra, pois ela veio do pó. Mas a alma só perto do Criador. Glória a Deus. A alma só encontra conforto, paz, alegria, descanso perto do Criador. Irmão, essa carta, não sabemos quem a escreveu, se faz aí, um contestamento. Uns diz que Paulo, outros diz que Apolo, mas enfim, quando chegarmos no céu nós vamos perguntar para Paulo. Glória a Deus, irmão. Discutir que não vale a pena, ainda perde a salvação e não vai saber quem foi, Então o jeito é entrar no céu. Eu gosto de dizer que é Paulo por causa das falácias da carta, que é muito parecida com as outras 13. Mas não podemos afirmar com certeza, com temor a Deus, não afirmamos, amém, irmãos? Mas sabemos que esses 66 livros da Bíblia foi inspirado pelo Espírito de Deus, e que é a boca de Deus falando conosco, que é a lâmpada para os nossos pés, luz nesse caminho tão escuro nas trevas do mundo, e que é alimento para a nossa alma. Enfim, irmão, mas é uma carta pastoral. Nós vemos que é uma carta, discipulando, advertindo, orientando a igreja, aonde o escritor começa com ela trazendo Jesus como o único e absoluto mediador entre nós e Deus. Não há outro jeito de chegar a Deus. Jesus é o mediador. Lá no capítulo 4 vamos ver que ele traz isso com muita firmeza, dizendo, pedindo para os cristãos: entra com confiança diante do trono de Deus. Não precisa nem de chave. Gente, hoje em dia nem dão muita chave na igreja, mas teve uma época aí, geração dos anos 90, 2000, que era chave para isso, eles que estão dando chave para aquilo. A oração é a chave do céu. Não, Jesus abriu o céu. Quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou. É Deus dizendo: agora vocês têm acesso a mim pelo sangue do meu filho. Glória a Deus, irmão. Aqui o escritor diz: entra com confiança, não duvida, não fique tímido, mas entra com confiança diante do trono de Deus, Para quê? Para encontrar ajuda. Eu não sei aonde você precisa de ajuda. Qual ajuda que tu está precisando? Eu sei a ajuda que eu preciso. Mas entra com confiança, porque a ajuda não está no pai, na mãe, no irmão,
cônjuge, né, no político, ou no pastor, ou no pregador, mas está diante do trono de Deus. Muitos entram no templo, mas não entram mais diante do trono de Deus. E aí nós nos vemos aqui em cima obrigado, né, a agradar todos. Não, irmão, nós só estamos aqui para orientar a igreja na palavra. Você crê nisso? O pastor está aqui para ensinar a igreja. Mas você quer ajuda? Entra diante do trono de Deus para encontrar ajuda e graça. Muito eu vi, né, dizer que a graça é só um favor que não merecemos, né, um favor desmerecido. Porém, eu acho que isso é um pouco raso para nós. A graça é mais somente que um favor desmerecido, é a própria presença de Jesus. Quantos estão na graça? Quantos estão em Jesus? Quantos chegaram por Ele? Glória a Deus. Maranata, né, irmão? Vem, porque sem Ele nós não vamos nem subir. Ele que tem que vir buscar, porque é por Ele, tudo veio por Ele, tudo é dele. Glória a Deus. Nem salvação nós vamos subir sozinhos, é por Ele. Glória a Deus. E Ebenezer, até que Ele tem nos ajudado, até que Ele nos trouxe. Glória a Deus. As pessoas gostam de dizer é somente no vácuo, é um favor. Não, é a própria presença dEle. Pela graça eu estou aqui, por Ele eu estou aqui, irmão, né? Dele eu estou aqui. Não tem como nós andarmos de outra. A graça, ela é fundamental para a vida cristã, né? Sem Ele nós não podemos fazer nada. Ele é a videira e nós não somos raiz, nós somos vara. Glória a Deus, irmão. Que agora o modismo é crente raiz, é as modinhas. Mas eu não sou vara, eu não sou raiz, eu sou vara. Aquele que está nele, na videira, e ele nele vai dar fruto. Glória a Deus, irmão. Eu nem crio raiz no mundo. Tenho aqui esse ano um lema, né? Não, aqui não é meu lugar, Ele vem me buscar. Porque está difícil aqui, né, irmão? Então, para não ficar dizendo que está difícil, que nem um mantra, senão a mente acredita e daí desanima, eu fico dizendo: aqui não é meu lugar, Ele vem me buscar. Glória a Deus. É tremendo, né, irmão? E aí ele diz assim: porque nós não temos um sumo sacerdote qualquer, mas um como nós. O verbo se fez carne. Em tudo ele foi tentado, mas não pecou e penetrou o céu. Glória a Deus. O escritor está dizendo que nós podemos entrar diante do trono porque nós temos Jesus de Nazaré. Oh, glória. Quer dizer, aqui ele apresenta ele como, né, o cordeiro, o altar, a porta e a própria solução, a ajuda e a própria graça. Glória a Deus, irmão. Além do escritor apresentar Jesus como o único mediador entre nós e Deus, ele vai tocar muito na questão da frieza espiritual, da apostasia. Porque frieza espiritual não é só não dar glória, é apostasia. Frieza espiritual é deixar de crer, é deixar de participar de um culto como esse, é não ter mais prazer na casa do Senhor, é não ter prazer na Bíblia, é as coisas do Senhor perder o sentido dentro de uma alma e as coisas do mundo fazer mais sentido. E ele alerta sobre a frieza espiritual, a apostasia. E aí ele vai tocar, né, na nova aliança. É a carta de todas essas cartas que mais toca na fé cristã, que mais nos ensina sobre a fé cristã. E nós vamos ver que aqui no capítulo 10 é um pedido de Deus para nós: não rejeite, pois, a tua confiança. Quantos creem neste livro que é Deus falando com você? Eu orei para trazer a palavra, eu ia pregar João 4, mas o Senhor me convocou a trazer essa palavra. Não rejeite, pois, a vossa confiança. Não deixe de confiar. Não deixa para trás a tua confiança. Não deixa de crer. Não deixe de acreditar. Certo é que nós vivemos num tempo, irmão, que parece difícil confiar. Não acredito que aumentou os escândalos no meio evangélico. Eu acredito que sempre teve escândalo. Eu acredito que hoje se anuncia mais os escândalos. No caso das redes sociais, nós temos acesso a notícias más também. Não é verdade, irmão? Porque escândalo havia no tempo de Paulo. Então
escândalo na igreja sempre teve, a ponto de Jesus diz, né, que é mister que tem escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então sempre foi previsto o escândalo no nosso meio. Isso não é novidade. Mas as redes sociais expõem, os próprios crentes expõem nas redes sociais a queda de homens, a queda de mulheres, a queda de obreiros. E parece com um certo prazer, né? Não devíamos ter prazer, mas tristeza. E nem anunciar, mas orar por isso. Porque quando a gente notifica um escândalo do irmão, a gente pode estar derrubando o pequenino na fé. Então nós devíamos ter temor de compartilhar esse tipo de coisa. E aí fica difícil confiar, porque, né, muitos homens e mulheres que nos deviam dar exemplo caem na fé. Mas eu não olho para isso, eu olho para aquele que me deu a fé, que o autor da minha fé é Jesus, e é Ele o consumador. Não foram homens que morreram por nós, foi Jesus de Nazaré. Não foram homens que nos chamaram, foi Jesus de Nazaré. Não foi homens que levantaram essa obra, foi Jesus de Nazaré. Você crê nisso? Então por que eu vou deixar de confiar né? Vou fazer aqui uma analogia, uma ilustração com a própria Bíblia, usando o Salmo 91, né? Ainda que 1000 caíram na fé do nosso lado, 10.000 despencaram para incredulidade, mas nós estamos em pé ainda. Dá para dar glória? Nós ainda estamos em pé. E vamos continuar em pé. Se não querem, eu quero. Quantos querem também continuar? Nós precisamos, e isso vai trazer recompensa. Não rejeite, pois, a vossa confiança, pois, né, trará para vós um grande e avultado galardão. Quer dizer, vai receber uma medíocre recompensa, porque galardão é recompensa. Uma miséria de recompensa, não. Grande é a palavra. Vai ter grande recompensa. Avultado, volumosa, uma grande e volumosa recompensa da parte do Senhor. Costurando a palavra confiança, ou usando a concordância, que hoje ninguém mais usa, porque tem muito explicação humana nas Bíblias, né? Mas usando a palavra confiança, nós vamos ver o Salmo 125, que o salmista diz que os que confiam no Senhor são como os montes em volta de serão, não são. A Bíblia está lá, serão. É diferente, né, irmão? Serão como os montes em volta de Jerusalém, que não se abalam, oh glória, e permanecem para sempre. Quantos querem? Não, por confiar nós não fomos abalados e não seremos abalados, mas nós vamos permanecer para sempre. Não diz permanecer até a morte, mas para sempre, ainda que a morte venha, nós vamos continuar. Oh glória, dá para dar glória ao Senhor, porque isso é uma promessa feita para quem confia no Senhor. A Bíblia também vai dizer que os que confiam no Senhor jamais serão confundidos, quer dizer, não serão decepcionados. Jesus diz que vai voltar, vai voltar. Jesus vem te buscar, creia, Ele não vai esquecer de ti, Ele vem te buscar, oh glória. Isso é muito lindo. Então dá para continuar a confiar no Senhor. Aí o escritor continua dizendo dessa forma: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Eu sou neta de pastor e eu cresci ouvindo isso dentro da igreja. Não peça paciência, senão Deus vai te provar. Quem já ouviu isso? Não tem embasamento bíblico. É provérbio esta bíblico, não é verdade? É chavões, bordões que nós vamos dizendo um para o outro. É uma loucura dizer isso. Porque nós precisamos de paciência. A paciência, ela é fruto do Espírito. Se nós não tivermos paciência, nós vamos cair em alguns provérbios populares, como chutar o balde. Quem já chutou o balde alguma vez na sua vida? Né? Dura coisa é juntar a água que derramou. Quer dizer, foi, agora não tem jeito. Outro provérbio popular: vamos dar os pés pela.
E tem um provérbio dos nossos ancestrais, né? Dos nossos avós. Não sei se alguns pais, porque hoje não tem carroça. Mas nossos avós usavam muito carroça. Vamos colocar a carroça na frente dos bois. Ou então outro provérbio que as mães diziam para nós: que tem pressa come. Principalmente quando a gente voltava do colegial morrendo de fome, a mãe nem começou a cozinhar. Ou estava cozinhando e a gente está com fome, estou com fome. Quem tem pressa come. Então é necessário, necessitais, né, de ter paciência. Que nós vamos pedir para o Espírito Santo: tira essa ansiedade aí momentânea, né? Dessa geração que tudo é instantâneo, principalmente os jovens, irmão. Eu vejo os jovens, parece que eles já estão com 98 anos, né? Tem que ter, senão vão morrer. Não, tem que ter paciência, para depois de ter feito a vontade do Senhor, não perder a promessa, poder alcançar a promessa. Glória a Deus, irmão. Os irmãos estão socorrendo lá. Acho que é um menininho, uma criança. Glória a Deus, irmão. Então nós precisamos ter paciência. Pedir para o Espírito Santo: acalma o meu coração. Salmista, do Salmo 42, ele diz: por que está abatida a minha alma? Por que se abate dentro de mim? É mais ou menos assim: por que está tão ansioso, desesperado? Eu ainda esperarei no Senhor. Glória a Deus. Ele fala para ele mesmo: se acalma aí, se tranquiliza, esperarei no Senhor. Certo que aqui está falando da eternidade por causa do próximo versículo que ele diz: porque ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Tem algumas versões que diz pouquinho, mas eu quero ficar com um pouquinho, porque um pouquinho é menos que um pouco, mas creio que pouquinho é menos que um pouquinho, é ou não é? E aí o Senhor está dizendo: eu vou demorar? Não, é só mais um pouquinho. O que há de vir virá, quer dizer, tu nadou tanto e agora vai morrer na praia. Tu confiou tanto, agora que está pertinho, vai parar de confiar? É só mais um pouquinho. E esse pouquinho a gente não sabe se é um dia, horas, uma semana, ano. Mas nesse pouquinho de tempo, continua acreditando, continua com a mão no arado, continua adorando, continua bendizendo o nome do Senhor, continua esperando, continua pedindo, continua, não para, não olha para os lados, não olha para trás, mas olha para Jesus, que é autor e consumador da vossa fé, porque Ele é fiel, Ele vela para que essa palavra se cumpra, e Ele está contigo, com a igreja dele. Glória a Deus. Não há motivo para a gente olhar para trás ou desanimar e dizer: vou parar, vou dar um tempo. Não, nós obreiros da casa do Senhor, que temos chamada, somos exortados a continuar, porque nunca se viu. Eu estava até conversando com um casal de pastores ali em Toledo. Se pudesse passar um raio-x a minha alma, ia ver que tinha bastante cicatriz já, feridas que cicatrizaram. Não é no corpo, na alma. Os cristãos antigos carregavam cicatriz na carne. Nós carregamos na alma. Dias terríveis para servir o Senhor. E não são machucadura do ímpio, dos próprios cristãos. Parece que o número de bode, parece que os bodes deram mais cria do que as ovelhas. É verdade, irmão, desculpa, pastor. E bode da coice chifrada, sem dó, sem piedade. Mas eu não vou parar por causa de bode, porque mesmo com chifrada, Jesus tem curado a nossa alma. Ele é o remédio para a nossa alma. Você crê nisso? O Espírito dele que nos anima, é o Consolador, que está todos os dias. Ele não veio só para fazer nós falarmos em língua. Ele derrama o óleo de Gileade na nossa alma. Ele consola, ele nos anima, ele nos exorta a continuar e não a parar. Por isso ficaremos em pé para a glória do Senhor. Amém, irmãos? E acredito que tem outros aqui com cicatriz talvez até maiores do que a minha, e que pode ser exemplo e testemunho para os outros.
Deixa eu contar algo aqui, eu gosto da Bíblia. É muito forte isso, porque no segundo verso vai até casar com o que Deus coloca nos meus lábios para contar. Ele diz assim, mas os justos, quem são os justos aqui? Os lavados e remidos pelo sangue. Viverá da fé, não quer dizer viverão, viverá, continuará, da fé, e não na fé, da fé, porque aqui não é algo de locomoção, é algo fixo, porque a fé você não comprou na farmácia, não comprou no mercado, no homem não te deu, você não nasceu com a fé, Jesus te deu ela, e ela te deu, não para tirar como um Deus medíocre, tu não vai usar me daqui não, guarda, por isso guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, guarda, que nem diz Paulo, levanta o escudo da fé, para quê? Para apagar os dardos inflamados do diabo. Saia hoje daqui, lá na tua casa, levanta o escudo da fé e diz, aqui não, Satanás, aqui Jesus é o Senhor, aqui é o reino de Deus que vem sobre nós, aqui é a vontade de Deus que vai prevalecer, aqui não. Você crê nisso, irmão? Levanta o escudo da fé. É incrível, porque os soldados na época banhavam as lanças, os dardos, as flechas em venenos de escorpião, para quando acertasse o alvo fosse letal, mortal. Então Paulo está dizendo, o diabo não está brincando, ele quer matar, ele quer ferir tua fé, matar tua espiritualidade, matar até fisicamente, roubar você do Senhor. Mas levanta o que ele te deu, o escudo da fé, e apague todo o dardo inflamado do diabo contra a tua saúde, contra a tua vida espiritual, contra a tua família, contra essa obra, contra a tua chamada. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu falei que eu falo para você, estou vivendo a base de lema. O meu lema também, além de ser, né, isso aqui não é meu lugar, Jesus vem me buscar. O outro é, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o segundo é, tu tem que ser glorificado na minha saúde, na minha família, nas minhas filhas, nos meus genros, no meu neto, no meu menino. Hoje tu tem que ser glorificado, porque eu não sei para quem tu vive, mas eu vivo para a glória dele. Se não for para a glória, que ele me recolha, porque ele tem que ser glorificado. Cada segundo, cada minuto, cada dia, cada semana na nossa vida, nós estamos aqui para a glória do nome dele e para a salvação de almas. Amém, irmão? É um lema que eu vivo e eu falo, exorto a mim mesma todos os dias, para a minha alma parar com isso, não esquecer para que eu estou na terra, para a glória dele. E agora eu vou contar. Lembra que eu contei aqui, com certeza, eu estava tentando lembrar se eu preguei, eu contei que eu tive dengue hemorrágica. Quem lembra disso? Que o Senhor fez um grande, aí pastor, passou esse trem da dengue, né? Jesus já fez milagre. Quando chega, eu tive algumas sequelas ainda, porque como essa dengue arrebenta o organismo da gente, irmão, só Jesus para recuperar. Quando chega meados de setembro para outubro, os dentes começam a cair um por um. Sabe que você dormiu dentro no travesseiro? Sequela da dengue. O médico vai dizer, é sequela. Eu falo, Jesus, com a agenda cheia, como é que eu vou pregar desdentada? E o Marcelo, meu esposo, falou, tua preocupação é só isso. Eu falei, com certeza. O resto você dá um jeito. E aí foi orar. Sempre antes de eu procurar um profissional, eu vou pro joelho. Missionário vive da fé. Glória a Deus, irmão. Só que não adianta falar que vive da fé nós extraímos muitos milagres e bênçãos. E eu fui orar. Daí, né, tem lá em Curitiba uma clínica tem várias clínicas dentárias que aparecem, eu não posso dizer o nome, ainda mais que está sendo gravado. Várias clínicas que passam na televisão. Glória a Deus. Vocês sabem os nomes. E eu fui orar, fui lá. Quando eu chego, vários dentistas naquele lugar, que vai fazer avaliação na minha boca. Ele disse, Pai do Senhor, missionária Kate, eu aceitei Jesus quando era jovenzinho, vendo você pregar. Eu falei, glória a Deus, filho. Caí na mão de um crente. Já é vitória. Glória a Deus, irmão.
E ele falou assim para mim: não faz aqui, o Procon está em cima. Eu falei: eu falei: filho, o que eu vou fazer? Ele falou: vou te indicar. E olha, missionária, porque antes de você ir para avaliação, já mandaram lá tirar todo, né? Escanear os dentes e tudo. Ele falou assim: tá feio o teu negócio, tá caindo mesmo. E eu falei: eu vou botar uma prótese, filho, não tem problema. Ele falou: eu já vi a senhora pregar, a senhora prega muito rápido, dá aula, vai voar. Já pensou eu pregando aqui? Tchau. Eu falei: tá, filho, e agora? Você tem que fazer aí um implante. Eu falei: você tá brincando, sou missionária. Da onde eu tinha dinheiro para um implante? Ele falou: tem um lugar aqui, não tinha nada a ver com ele. Eu fui lá, achei por R$9.000. Aqueles que botam direto a gengiva com grampo e encaixa. Daí se tira para limpar, não é aquele fixo totalmente, mas não é aquela coitada, né? E aí eu falei: tudo bem, mas preciso de espaço na agenda, preciso da providência financeira, e isso eu não tenho. Agenda até março lotada, sem poder desagendar ou colocar para frente, não tem como. E aí ele falou: missionária, vem aqui que eu vou colocar um contentor nos teus dentes, quer dizer, uns ferros costurando um dente no outro. Se cair, cai todo junto. Porque daí um depende do outro. Então pegou o lugar da língua, e nós somos seres condicionados, a língua pega outros meios, né? Parece que às vezes a língua tem vida própria, né? A gente quer dominar ela, ela fica cutucando e não deve cutucar. Já viu que a língua parece que tem vida própria? Por isso que tem que dominar ela. Paulo diz que nós dominamos o cavalo e não dominamos ela, mas é difícil, mas ela é dominável. Glória a Deus. E aí eu falei: Jesus, põe a mão. Me adaptei com o contentor até o Senhor entrar com providência de data e condição financeira na minha vida. E fui pregando, e estou pregando para a glória do Senhor. Estou muito feliz pregando. Botou resina para ajudar. E aí eu venho pregar agora, final de semana passada, em Capitão Leona das Marques, aqui próximo, por isso que eu estou na região. E a irmã que ia me hospedar falou: missionária, aqui tu gosta de pão de casa? Eu falei: xixi, lá em Curitiba não tem esse trem que eu amo. Esqueci que o dentista falou: não pode comer principalmente a casquinha do pão de casa. Viajei o dia inteiro, aquele banquete, esqueci, nhaque. A resina caiu e o ferrinho soltou e enfiou dentro da língua. E eu tenho que pregar à noite, pastor. E eu falei: Jesus, põe a mão. Tentei tirar, rasgou, como se você vai, né, deixar mais fino um bife. Rasgou na metade, tirou pedaço, irmão. Eu tentei estancar o sangue como eu pude, fui pregar. De noite fui dormir, botei própolis para não infeccionar o que eu tinha. Sábado, feriado, né? Capitão Marques é desse tamanho, nem farmácia aberta, só em Nova Laranjeira. Eu falei: Jesus da glória, o que eu vou fazer, né? Liguei pro Marcelo, falei: ora aí por milagre que o negócio tá feio aqui. Fui, irmão, a língua já tinha inchado maior, já comecei a sentir meu corpo um pouco mais quente. Eu acho que era febre, porque a língua ficou feia. E fui para a igreja. E eu falei: Jesus, honra o convite dos teus servos. Eles me convidaram, eles não podem ficar sem pregação por causa de um problema da minha saúde. E eu fui orar e comecei a chorar no banco, irmão. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Põe a mão. A dor, irmão, era insuportável, porque o ferrinho estava pontando, e cada vez que eu falava, rasgava mais, e rasgava mais, e rasgava mais. Eu falei: Jesus, eu tenho que pregar. Levantei do banco e fui ao banheiro. Quando eu chego lá no banheiro, tinha um toquinho do menininho de terno e gravata. Ele era o convidado para cantar, um pequenininho, coisa mais linda. E o banheiro era híbrido, porque eles estavam construindo as outras partes da igreja. Ele falou: pode ir, tia. E eu fui, com o olho cheio de lágrima, e deixei a porta entreaberta e comecei a empurrar. Jesus, me ajuda a empurrar esse ferro, tirar esse ferro. Eu tenho que pregar, eu tenho que pregar. Nem que eu tenho que arrancar o dente, eu tenho que pregar. E ali é tão grande que aquele menininho falou: o que você está fazendo, tia? Eu falei: eu estou tirando um ferrinho com lágrima. E ele falou: vai ficar tudo bem. Não chora, tia, vai ficar
tudo bem. E como se eu fosse tomada ali, irmão, de uma atmosfera de paz. Algo tomou a minha vida e eu me acalmei, a dor eu já não sentia mais. E eu falei, Jesus já operou aqui, Jesus já fez um milagre aqui. E fui para dentro da igreja falando, Deus operou para mim. E eu preguei, irmão. Quando eu tomei a tribuna, eu falei, irmãos, tem um pouco de paciência, hoje eu vou falar mais devagar, porque eu estou com um ferrinho machucando a boca. Acabou o culto, uma jovem, ela sobe na tribuna, ela diz, missionária Kate, o ferrinho está incomodando? Eu falei, um pouquinho, filha. Ela falou, eu sou dentista e eu não congrego nessa igreja, eu congrego na Deus e Amor. Mas eram umas 7h30, 7:20. Eu fui impulsionada a vir aqui nessa festividade. Era a hora que eu estava de joelhos chorando para o Senhor. E ela diz, eu vou no meu consultório pegar o meu material e eu vou até onde você estiver hospedada para resolver esse problema. Ela ficou até a meia-noite ali fazendo o tratamento. Eu chorei, eu falei, só Deus para mandar um dentista dentro da igreja para fazer acudir um servo. Você crê que ele está aqui? Entra diante do trono dele nessa noite, porque você vai sair daqui agraciado por ele. Vai sair com tua ajuda, o teu socorro, a tua resposta, a tua cura. Você pode sair daqui com muito mais do que tu pode pedir para ele. Glória a Deus. Mas muitas vezes nós deixamos a religiosidade nos permear. E aí diz, o justo vai viver da fé, viverá da fé. Não adianta nós cantarmos os hinos mais lindos, as técnicas mais, se não cantar com fé, não sobe. Adianta dizer que poderoso, eu não sou cantora, viu, meus irmãos? Poderoso Deus, ó que desafinado. Poderoso Deus, aí chega lá na porta e diz, aí minha vida não tem mais jeito. Cantou com fé? Isso é abominável, Senhor. Eu posso pregar aqui, derreter uma teologia, mas se eu não pregar no que eu creio, não agrada ao Senhor. Tem gente que enaltece o joelho calejado, mas se não orar, pode orar 4 horas, mas se não orar com fé, não agrada ao Senhor. João 6, né? João 11, verso 1, vai dizer, sem fé é impossível nós agradarmos. Não há possibilidade alguma de agradarmos o Senhor. Costurando a palavra agradar, deleita-te no Senhor, agrada ao Senhor, e Ele vai conceder o desejo do teu coração. A fé, ela é um culto ao Senhor. Você crê nisso? A fé é glorificar a Deus, é tudo dizer que não e você dizer vai acontecer, porque aquele que está comigo não perde batalha. Ele é todo poderoso, Ele é um Deus que age onde ninguém pode agir. É um culto, é fechar a boca do nosso inimigo, é sermos edificados por isso. Tem resposta para a fé, tem resposta para esse culto, tem resposta para esse clamor de fé, tem resposta para este louvor de fé. Tem a graça, Deus habita no meio do louvor de fé. Você crê nisso? E Ele não vem passear, te ver doente e não vai te curar. Onde Jesus andava, Ele curava, Ele abria a vista, Ele levantava paralítico e Ele não mudou, Ele é o mesmo. Mas será que nós temos tido fé? Será que nós temos vindo para o culto com fé? Porque o justo viverá pela fé. Às vezes nós vamos e jogamos toda a nossa expectativa em homens, irmãos. Joga a tua expectativa em Senhor. Vou para o culto só porque está acostumado a vir. Cobrir tabela. Empurrar com a barriga. Tem crente ainda que diz, vamos lá, mais um culto. Com esse desânimo. E cobra que aqui, aconteça algo extraordinário para te agradar. Não, o culto quem faz é você. Já chega de manhã no domingo e diz, hoje eu levarei o meu melhor para Jesus com fé. Ele há de receber no altar dele a minha alma, o meu coração, o meu cântico, o meu clamor, a minha súplica. Não espera ninguém cultuar, traz o teu melhor para ele com fé. Vai ter resposta, porque a Bíblia diz que tem. Glória a Deus, você crê nisso?
Nós precisamos se levantar em fé nesses últimos tempos da terra, nesse pouquinho de tempo, porque não é na carne que nós vamos conseguir ficar em pé e deixar a igreja num nível mais alto do que o mundo. É na fé e da fé. Glória a Deus, amém, irmãos? Nós precisamos justo e se recuar. A Bíblia diz: não terei prazer nesta alma. Pensa, Jesus tem prazer na tua alma? Jesus tem prazer na tua alma? Ele tem prazer em quem tem fé. Senão Jesus vai dizer assim: ali eu nada pude fazer porque ali não houve fé. Precisamos ter fé. E não adianta nós expressarmos: eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Não, a fé ela precisa ser expressada com atitudes, não só com falas. Tiago vai dizer: sem fé, a fé sem obra, certo? Que ali por caridade dentro do contexto, mas a fé sem ação, ela é morta, ela não fala nada, ela não tem significado nenhum a palavra fé, mas a ação de fé. Por isso que diz: o justo viverá, agirá, continuará, aleluia, da fé. Você crê? Da fé extrairíamos cura, milagre, dons espiritual, batismo com o Espírito Santo, renovo com o Espírito Santo. Terminaremos de construir a igreja, oh glória, né? Seremos homens e mulheres virtuosos, cheios da virtude do Espírito Santo. Daremos testemunho na face da terra. Não só vamos cantar porque Ele vive, eu posso crer, eu creio porque Ele é vivo. Não abandona, não desampara, abatido, mas não estamos derrotados. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está comigo no bom, no ruim, na sequidão, na bonança. Você crê nisso? Não vamos naufragar. O barco está em alto mar, mas aquele que pilota este barco, Ele é Deus soberano, Ele é Jesus de Nazaré. Não deixa o diabo vir da tua boca só. O que eu ouço é isso: crentes, tá difícil, tá difícil. Obreiros, sexta-feira eu preguei numa igreja. A cantora que foi cantar disse: tá difícil. E daí cantou aquela música Sofrência. Você vai ficar pior. Nosso cérebro é uma coisa mais linda que Deus criou. Eu acho isso aqui tremendo. Queria eu entender o meu cérebro. Ainda que caído com a queda de Adão, mas pela renovação do vosso entendimento, somos renovados pela Bíblia. E ele capta como um mantra, música. Você fica cantando, ouvindo, daqui a pouco você está repetindo. Você fica com um crente incrédulo dizendo que está difícil, daqui a pouco você está dizendo que é difícil, e o teu cérebro faz essa leitura e manda para o teu corpo, e teu corpo fica desanimado. Então não diz que está difícil. Deus proverá, Deus curará, Deus está na frente. Glória a Deus, irmão. Fala isso para você e deixe pessoas do teu lado ser contaminado pela tua fé. Ser contaminado, né, por essa coisa gloriosa que chama fé, porque isso pega ou não pega? Se andar com incrédulo, tu vai virar incrédulo. Andar com fofoqueiro, tu fofoca. Andar aí, né, irmão, com mentiroso, tu mente. Andar aí com gente que não presta, tu vai virar aí achando normal as coisas que não prestam. Mas começa a andar com quem tem fé. Você que é alguém que diz assim: vamos para frente, vamos avançar, vamos continuar. Deus é Jeová Jireh, o Deus da providência. Vamos, família, vamos, marido, vamos, esposa, vamos, pastor, fica em pé e vamos continuar. Pastor também precisa ser aí, irmão, às vezes animado por irmãos que dizem: não desista, pastor. Não é verdade, irmão? Não é dizer: tá difícil, né? Fazer o quê? Deus sabe de todas essas coisas. Dá uma preguiça espiritual. Dá ou não dá? Daí a gente tá andando como crente assim, ó. Pensa eu vim pregar aqui assim, irmão. Ai, Senhor, irmãos, é difícil, né? Você vai comprar isso? Jesus vai se agradar do meu ministério? Ele vai dizer: está na hora de te encostar, Kate. Você tem que sentar para ouvir e receber, porque você está aí vazia. Venha para a fonte beber. Eu digo que é crente sem
irmão, sem óleo na candeia. Porque crente que está com óleo na candeia está vendo a glória e não a miséria. Está vendo a providência chegar. Você crê, está vendo o socorro chegar. Glória a Deus. Amém, irmão? Ele é fiel, irmão. Ele não vai te abandonar de jeito nenhum. Agora conta do testemunho. Missionário crente, quanta testemunho me contaram lá em Curitiba, que eu conto muito testemunho. E falaram com crítica. Eu falei, Jesus, não vou mais contar nenhum testemunho. Jesus falou assim, você conta o que você viu e o que você não viu ainda. Tem coisa que ele faz que a gente nem percebeu. Eu fui pregar, irmão, começo do mês agora, numa cidade metropolitana de Curitiba chamada Colombo. Quem conhece Colombo aqui? Ó, um monte de gente. E lá tem um bairro que é bem hostil de traficante. Eu fui pregar, daí teve comes e bebes. A gente fica um pouquinho mais. Meu marido estava de plantão, não pôde ir comigo. E o Waze não pegava. Sabe quando o Waze fica offline? Nós estamos naquele tempo que era placa, mapa no porta-luva do carro. Agora não tem, né, irmão? Modernidade. Mas o Waze, eu falei, agora como é que eu vou sair dessas goelas? Se eu não tiver o Waze e o Maps aqui, eu vou ficar encurralada neste lugar. Chuva. Desceu uma ribeira lá. E eu estacionei o carro com alerta na frente de uma caçamba, aquelas caçambas que põe na rua de lixo, para catar, né? Lixo, outras coisas. E de repente eu travei o carro e fiquei ali olhando o Waze, tentando achar a antena para achar o mapa e sair dali. Daqui a pouco na minha janela eu me assustei, né? Uma mulher bem vestida, não tinha cara de suspeito nenhum, irmão. Muito bem arrumada, mais arrumada do que eu até. E ela falou, não se assuste. Eu não ouvia direito, eu abri um dedo da janela para escutar ela. E ela falou, olha para o asfalto. Eu bati meu carro agora na caçamba, ele está ali na frente da caçamba. E eu preciso de uma carona, eu preciso ir embora para minha casa. E a gente não fica distraído? Você é Uber? Eu falei, não sou Uber. Você mora aqui na frente? Eu falei, não sou. Naquela hora o Espírito Santo falou, Kate, olha nos olhos dela. Eu olhei, sabe quando um ser humano está falando contigo, mas está olhando o teu celular, está olhando o painel do carro, que o botão do alerta de travamento estava aceso, olhando para as coisas dentro do carro. Eu falei, ninguém que está desesperado, fica olhando para dentro do carro. Pensei comigo, já ligou? Cuidado. Espírito Santo, ele está aí para te proteger, te dar livramento. Quem tem ouvido, ouça. Não é só, você entendeu isso? E aí é tão tremendo que eu falei, olha moça, eu não sou daqui, estou perdida. Eu falei para ela, né, peça ajuda na casa aqui da frente. Ela foi, não disse nada, irmão. Eu falei, eu vou orar por você. E ela foi para frente, passou a caçamba, uma vozinha veio no meu ouvido e falou, ô fariseu hipócrita, estava pregando sobre amor, Lucas 10, amarás teu Deus e o próximo. Eu ainda preguei aquilo. O diabo escuta, não vai ajudar a mulher. É fácil falar em amar, mas não vai ajudar a mulher. Vai eu pegar no trinco da porta para ir ajudar a mulher. Mas eu senti como se um braço me abraçasse e diz, não vai. Travei a porta de novo. A vozinha veio, se fosse você, uma mulher na chuva abandonada, você não gostaria de ajuda? Não vai ajudar. Vai eu abrir o trinco da porta e ir de novo. E um braço dizia, não vai. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou ligar o meu carro, silencioso, né, arrancada dele. E fui devagarinho, passei a caçamba. Era um T-Cross preto. Quando eu saio, que eu passo a caçamba, do lado direito da caçamba sai um homem grande, alto, de trás da caçamba, e entra na porta do passageiro dela. Quando eu olho do banco de trás, mais 3 homens, irmão. Eu passei, olhei ali a lanterna, não tinha nada batido. Olha, eu vazei dando glória, chorando, dizendo, obrigado, porque o Senhor não deixou eu sair e abrir a porta. Era uma emboscada de sequestro relâmpago. O Senhor não vai te deixar o diabo te tragar. Dá a mão para Ele, confia nele, viva da fé, expresse a tua fé, exercita a fé, ou aprenda a ouvir o Espírito de Deus pela fé, discernir a voz dele, porque você vai ver que ele não vai trabalhar, ele já está trabalhando em prol da tua vida. Glória a Deus, você crê nisso? Nós costumamos dizer, ele vai trabalhar, ele já está trabalhando.
Ele já está operante. Ele já está fazendo milagre. Ele não terminou, mas Ele já começou essa obra. E Ele é fiel para terminar a boa obra que Ele começou em cada um de nós e nesse povo chamado igreja. Glória a Deus, irmão. O Espírito Santo falou: Kate, que até tua sobriedade, né? Alguém que bateu o carro vai pedir carona para estranho, tendo celular para pedir socorro para a família, ou chamar um Uber. Acorda, filha. Mas o diabo, ele imita a voz do Senhor. Ele sabe que a gente quer acertar, mas nós precisamos discernir a voz do Senhor nesses dias, e é só pela fé. Glória a Deus. Você crê nisso, irmão? A fé expressa, a fé salvífica. Tem fé salvífica aqui? Em João 3,16, que a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo que cantar seja salvo. Para todo que orar seja salvo. Para todo que tem tá, fé, não é fé. Tem fé aqui? Muitos dizem: mas é só crer. Eu falei: é só crer. Ninguém é salvo por obras. É só crer. Só que nós somos seres humanos complicados com a queda de Adão, irmãos. Mas Jesus veio descomplicar. Tem crente que não crê que isso é suficiente, que o sangue do Calvário é suficiente. E aí diz que tem que pagar preço. Jesus já pagou, nós cantamos aqui. Ele pagou, eu sou livre. Ele pagou as nossas dívidas na cruz. Quantos crê que é livre pelo sangue? Só crê, só crê. Olha aí o tamanho da importância da fé. É mais ou menos assim. Posso fazer uma ilustração, pastor Eliezer? Eu vou pegar aqui essa jovem senhora. Como que é teu nome? Leila do quê? Leila de Andrade. Pensa Deus no seu sublime, excelso, glorioso trono sentado. E Ele vem e pede para os seus anjos: me traga o livro das obras e o livro da vida. Abre lá na página da Leila de Andrade. Está lá os feitos, bons, ruins, pensamentos, atitudes, omissão. Porque tem coisa na nossa vida que omissão é abominável ao Senhor. Está escrito lá. De pouco, de repente, alguém vem e prega o quê? O evangelho da salvação para a amada Leila. E ela crê, ela crê, e ela se humilha, se despojando, né? Se largando ao Senhor, se entregando a Ele e recebendo Ele agora em sua vida. O sangue do Calvário que Jesus derramou começa a escorrer nas páginas da vida da Leila e começa a pagar. E aí vai acontecer o que o escritor Hebreus cita, Malaquias, né? Que Ele lançará nosso pecado no mar do esquer e deles não lembrará mais. Deus vem outra vez e diz para os seus anjos: me traga o livro da vida. O livro das obras, abra na página das obras da Leila. Está limpo. E Deus diz: está limpo. Não tem nada. Está puro. Traz ela para me adorar. Traz ela para ficar comigo. Você crê nisso? Esse é o poder do sangue de Jesus. Agora o que acontece? Leila agora não tem mais condenação, porque Romanos, Paulo vai citar: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Mas não vive segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo agora começa a escrever uma nova história. Começa ela a conduzir segundo o projeto de Deus, a obra, os princípios divinos. Você crê nisso? O Senhor lê e diz: tá boa minha filha, aleluia. Ela vive para minha glória. Ela deu uma errada, mas já voltou de novo. Se lavar no sangue do meu filho. Não há mérito meu, teu, da salvação. Jesus, a salvação é um dom de Deus. E nós esquecemos de celebrar isso. É dom de quem tem esse dom. Muitos querem outros dons, mas o maior dom é a salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna. Aleluia, irmão. Certo é, precisamos de ter essa fé.
Não somos salvos por obras, não somos salvos porque nós somos alguma coisa, mas por causa do sangue de Jesus, que nos lava, nos remiu, nos salvou de todo o pecado para ir fazer morada na glória com Ele. Mas agora como é que vamos viver? Às vezes nós deixamos a velha criatura vir no domínio, não somos conduzidos pelo Espírito e deixamos a carne nos conduzir. Mas o Espírito Santo é dono agora da tua alma. Ele não vai dar lado para a tua carne com facilidade, Ele não vai deixar tudo light para você, Ele vai gritar. Por isso, quem tem ouvido, ouça que o Espírito Santo fala às igrejas, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, e Ele vai fazer de tudo para nos convencer. Ele te convenceu essa semana? Que Espírito é esse que nos ensina a pregar, a falar em língua estranha, a revelar a vida dos outros e não nos convence do pecado? Ele puxou tuas orelhas essa semana? A minha está bem vermelha. Esse mês, enquanto tu está na terra, Ele vai te corrigir. Eu digo que Ele é o estilista da noiva. Ele está preparando a noiva para se encontrar com o noivo. Tem que ouvir. O apóstolo João vai dizer dessa forma, né? Que nós, o mundo todo está no maligno, nós sabemos que somos de Deus. E aí ele vai dizer assim: aquele que é de Deus não vive pecando, mas conserva a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Preste atenção, pastor aqui, eles são bem mais fortes do que isso em questão da linguagem de hoje, certo? Mas foi tirado assim no grego pônio, vendo bem dentro do grego, não vive, não é aquele que é de Deus não peca. Senão todos nós aqui no templo já estávamos condenados no inferno, porque essa semana todos nós cometemos alguma gafe. Cometemos ou não cometemos? Pensamento, ato. Então como é que fica a nossa vida segundo essa palavra? Não vive, quer dizer, eu preciso atravessar a porta. Eu não posso continuar indo, porque o meu objetivo é atravessar a porta sem acertar aqui. Glória a Deus, irmão. Nós vamos ver isso na igreja de Éfeso, onde Jesus diz: eu conheço as tuas obras. Uma igreja que fez obras lindas, né? Incansável. Mas eu tenho algo contra ti, deixaste o primeiro a... Pare, volte e veja onde tu pecou, onde tu caiu, e te arrependa antes que eu venha e tire o candelabro, antes que eu te deixe nas trevas. Se arrependa. Quer dizer, não dá para continuar tomando ceia sem acertar aqui. É mais ou menos assim. Se tu está conversando com alguém, alguém te deixa no vácuo, ou muda o assunto, tu gosta? Tu fica brabo, não fica? Muito mais o Espírito Santo, Ele mostra onde tu caiu, porque Ele veio te convencer do pecado, você não dá ouvido. E aí Deus abençoe esse culto, Deus abençoe a minha vida, Deus. Não, Ele diz: antes da gente continuar, vamos acertar aqui. Vamos acertar aqui, daí nós continuamos. Você crê nisso? Quem ouviu? Eu sempre oro para Deus: Deus, vê aonde eu pequei e eu não enxergo. Sonda o meu coração, se tem coisa mal, tira. E constrói veredas retas e um coração justo diante de ti. É uma oração que eu peço mesmo, viu, irmãos? Aí eu vou dizer para ti, o Espírito Santo fala e aí eu não dou ouvido. O Espírito Santo falou: minha filha mais velha de 36 anos entrou no meu carro e falou: ô mãe, teu carro é um zoológico, né? Eu falei: oxe filha, a mãe não tem dinheiro para mandar lavagem, na lavagem tá com pulga. Ela falou: não mãe, tem tartaruga, tem cavalo, tem anta. Eu falei: como assim, menina? Ô mãe, toda hora você diz que Jesus está aqui e você fica falando dentro do carro: ô sua anta. Paciência no trânsito é a minha fraqueza. Mas é uma anta, vai pro Parque Barigui. Lá é lugar de capivara. Aí eu falo assim: mas olha que cavalo, olha o que ele fez. Eu não tiro para fora a boca, senão lá é morte, em Curitiba dá morte, né? E aí eu fico falando: eita, sabe quando você está com pressa, atrasado para chegar no culto, e o diabo bota uma tartaruga na tua frente? Já aconteceu com você? Parece que para mim, se eu não vigiar, é constante. É só dizer que estou atrasada, pronto, irmão, a coisa acontece. E eu falo: ô tartaruga, sai da minha frente. E aí minha filha é usada por Deus. Eu vi Deus usando. Falou: mãe, é um zoológico, e você ainda diz que Jesus tem que ouvir isso?
Ai, irmão, eu pedi, Senhor, limpa a minha boca. Você não precisa ouvir essas coisas, esses adjetivos tão feios que eu dou na imagem e semelhança de Deus. Outro dia, irmão, aí eu falei, Jesus, agora eu vou mudar. Estou eu lá na cidade de Laurentino, Santa Catarina, e só Jesus, não vou falar, né, irmão? Só Jesus. E daqui a pouco um vovozinho com aqueles carros antigos, porque lá tem bastante alemão também, glória a Deus. Eu acho que ele quase não sai com aquele carro da chácara dele. E ele atravessa a principal na minha frente. Eu falei, ô vovô, vai jogar bingo. A pastora que está comigo, irmã Kate, você está mandando ainda o velhinho desviar e ir para o inferno, ao invés de mandar ele para a igreja? Eu falei, a gente fala o que não pensa. Entendeu o que Deus está falando aqui, irmãos? Do nada a gente deixa a carne dirigir. Do nada a gente deixa a carne conduzir. E aí nós estamos condenados? Não. Vamos fazer o que o apóstolo João diz, né? Se nós dissermos que não temos pecado, nós nos enganamos e fazemos dele mentiroso. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é justo, ele é verdadeiro, ele é fiel para perdoar todos os nossos pecados. Glória a Deus. Não quer dizer que nós vamos ser levianos. Eu já vou pecar que tem tem perdão. Não, irmão. Cuidado, porque é só mais um pouquinho de tempo. E talvez nesse pouquinho não dá tempo de você se consertar, perdoar alguém, tirar a amargura, parar de fofocar, que é um vício e tem que ser liberto, não é verdade, irmão? Então presta atenção no que a palavra de Deus diz. É só mais um pouco. Tem que ter paciência no trânsito, Kate. Glória a Deus, irmão. Deus é para não perder a salvação, porque senão a gente perde. Não pensa que irmão, julgar os outros ainda é pecado, mentir ainda é pecado. Glória a Deus, irmão. Nós precisamos estar atentos, sóbrio, para não perder a promessa também da salvação. Glória a Deus, irmão. Perder bênção, perder milagre. Precisamos estar atentos. Lavar, bem-aventurados são aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do... O Senhor nos deu trapo quando nós aceitamos, não deu veste lavada. Mas Ele não diz, está no mundo, suja. Como noiva a gente esbarra, não esbarra, irmão? Sujei minha roupa ontem que eu fui abaixar, veio o meu pneu do meu carro, tá uma bolha lá. Já fui pregar toda suja. A irmã ainda olhou minha unha de graxa, eu falei, é graxa do pneu. Então se suja, espiritualmente não sujamos. Mas aí vai andar levianamente? Não, eu tenho que acertar. Eu tenho que atravessar os portões de Jerusalém. Mas não dá para continuar fazendo de conta que eu vou entrar, ou que eu vou tapear Jesus, ou que o sangue dele somente tem poder. Aquele que encobre os seus pecados nunca prospera, mas o que confessa e deixa vai alcançar a misericórdia. Então não fica fazendo culto em cima de culto sem acertar aqui. Deus está falando, eu não estou brincando aqui. Deus está falando que nós precisamos acertar aqui. Glória a Deus, irmão. Para, volta e vê onde caiu e te conserta, se arrependa. Glória a Deus. É um aviso espiritual biblicamente aqui. Quem tem ouvido também, irmão, a fé. Termino aqui por causa do horário, senão, né, eu tive na fonte e vai jorrar mais água. Mas eu vou dizer uma coisa para ti, irmão. A fé que está em Mateus 8 até o Mateus 18, eu gosto do evangelho de Mateus, tenho mais facilidade com ele. Mas eu vou dizer uma coisa para ti aqui. Eu vou ficar em Mateus 17, onde Jesus, se tu tiveres a fé do tamanho do grão. Quem conhece um grão de uma mostarda? Eu nunca vi. Mas diz que é uma semente quase pequena e invisível. Agora eu pergunto, Jesus pediu um balde de fé para você, irmão? Pediu um copo de fé? Ele é tão lindo, ele pediu tão pouquinho. Pediu pouquinho ou não pediu? Se tu tiver isso aqui de fé, o tamanho do grão de uma mostarda, tirar para o monte, passa de cá para colar, e tudo te será possível. Ele faz uma analogia, não tem como transportar uma serra de um lado para o outro. Mas o que Jesus está querendo? Se você tiver isso aqui, filho, isso aqui, filha de fé, tu vai ver coisas sobrenatural, tremenda na tua vida, que você nunca imaginou na tua vida. Você crê nisso? Então isso aqui
Isso aqui é de fé. Ele não quer muito, ele quer isso aqui de fé para operar dentro da tua casa, da tua família, da tua saúde. Nós temos que ter fé, que nós não fomos chamados para viver na dimensão religiosa e humana, mas sim numa dimensão mais espiritual, no poder, na glória de Deus. Você crê nisso? Não só, pastor, eu amo teologia, eu dou aula, irmão, na minha pequenez, né, humilde do jeito, mas eu digo para ti, eu amo o poder de Deus, eu vivo no poder, eu não quero viver sem o poder, porque eu naufrago sem o poder dele, e eu peço, Senhor, Deus Todo-Poderoso, testifica esse evangelho, e dá-nos ousadia para continuar, mas estenda a tua mão para curar, libertar, batizar. Você crê nisso? Nós precisamos de novo, e de novo, e de novo, beber da fonte, se saciar, matar a sede da presença dele, da glória dele. Quantos têm sede de ver ele manifestar? Não ter pressa de o culto terminar e voltar para casa, a vida secular, e dizer: bom, meu compromisso eu já fiz, e continuar vivendo uma vida miserável igual o povo do mundo. Você foi chamado para ver ele agir onde você não pode, a humanidade não pode. Sair daqui cheio da sua glória. Eu conto isso aqui, irmãos, não só para a gente receber, mas acreditar que através de nós outras pessoas verão a glória dele. Por nós não sermos crentes egoístas, filhos mimados, que só vem pedir outro milagre, mas não glorifica ele para ninguém. E eu sempre me baseio, nunca esqueça eu dos seus benefícios, que eu possa contar testemunho e testemunho, ainda que irrite muitos e outros não acreditam, mas o mesmo Jesus de ontem, ele é o Jesus de hoje. Aleluia, você crê nisso? Jesus de 2000 anos atrás e pouco, ele ainda faz milagre, ele ainda cura, ele ainda provê, ele ainda multiplica pão, e ele faz muito mais. Não adianta, essa geração está difícil, ele vai te capacitar para essa geração. E aí, eu conto isso. Quem conhece a cidade de Rolândia? O pastor Elias e a pastora deve conhecer. Quem conhece Rolândia? Cidade de Rolândia, ela é uma cidade, há 23 anos atrás era bem menor, hoje ela está grande, linda, mas ela tem igreja, né, batista lá, eu sempre prego quando eu posso lá. Mas, irmãos, eu fui muito chamada para aquela região ali, né, das minhas igrejas também, e eu sempre disse que é um lugar do Paraná que tem milagre, é Rolândia, pastor. Em todas, incrível como Deus opera naquele lugar. Mas porque ele escolheu, não, é por causa da fé. E eu tenho certeza que é por causa da fé do povo. Eu fui pregar ali em Rolândia, num congresso, numa festividade de mulheres, sábado, domingo, e eu fiquei hospedada a 100 metros de uma igreja. E aí o pastor disse: missionário, quem chama tu dar aula na escola bíblica? Eu falei: claro que eu dou, pastor. Eu preguei no sábado, fui dar aula na escola bíblica, a pastora saiu um pouco antes para fazer o almoço. Eu saí antes do pastor, ele estava de reunião com os obreiros dele. Fui subindo a rua, fui abordada na rua. Isso 23 anos atrás. Mas o Senhor coloca isso no meu coração e me faz lembrar. E eu saí, fui abordada. Aquele senhor não estava na igreja, eu não tinha visto ele na igreja, então não era da igreja. Ele diz: moça, calma aí. Deus manda te dizer que hoje ele vai se manifestar com sinais no teu ministério. Mas escute ele, dê atenção para os detalhes dele. Eu fui almoçar, domingo o crente gosta de descansar e deve descansar, glória a Deus, irmão. Acordei e fui me arrumar. Rolândia é quente, não é muito diferente daqui. Aqui Cascavel bate vento, Rolândia não bate vento. Quente, da gente derreter, perto de Londrina a gente derrete. Eu não sou leiga em tecidos, não conheço tecido. Só que eu sei que eu coloquei saias leve para ir pregar. E na hora que eu fui me arrumar, fui botar uma saia de tecido bem leve. Não é uso de costume, fique bem em paz, você vai entender. E eu sempre carrego. Mulher é prevenida ou não é, irmãos? Quem crê que a mulher é prevenida mais que o homem? Por isso que quando nós vamos viajar, os maridos reclamam que eles têm uma bolsinha e nós 2, 3.
Mas quando eles precisam de algo, eles vêm na bolsa de quem? Se desconfiar, tem irmã aqui com agulha e fio na bolsa. E quanto maior a bolsa, pastor, mais encrenca a gente bota. Tem tudo, tudo, tudo. Tem ou não tem? Tem até jovem dizendo que tem. Quem ensinou elas? Isso é coisa de mulher, pastor. O homem viaja com um terno só. Mulher tem que botar tudo que é. Não, um por um dia, outro por dia, outro por dia. Vá que esfrie. Coloquei uma saia de tecido grosso. Vá que faz inverno. Hoje até já esfriou lá, mas naquele tempo não tinha condições de esfriar em Rolândia, como em Curitiba. Fui me arrumar, o Espírito Santo disse para mim: não, Kate, essa saia de tecido fino não, bota outra de tecido. Eu falei: agora eu estou ouvindo coisa, porque quando a gente quer fazer o que a carne quer, a gente diz que é uma voz esquisita. É ou não é? Eu falei: estou ouvindo, mas não teve jeito, irmão. Tive que tirar e colocar. Alguma coisa na minha consciência incomodara. Eu gosto de cintinho na cintura. O Espírito Santo disse: tira. Não tirei. Fui com o cintinho. Sentei na tribuna com os pastores. Naquele tempo os pastores ficaram na tribuna. Sentei com ele. O cinto parece que ia estrangular. Tirei, botei na bolsa, preguei. Nunca vou esquecer que preguei sobre Josué Marcha. E aí, irmão, fiz o apelo. Veio mais ou menos uns 4, 5 pessoas aceitar Jesus. Lá atrás na igreja, um jovem dizendo: missionária Kate, tem uma pessoa aqui. Eu falei: eu não estou vendo aonde. Está deitado no banco porque ele é paraplégico e tem problema na coluna. Nem sentar ele senta. Ele foi atropelado pelos trens de Rolândia, porque em Rolândia muitas estrada a ferro por causa dos trens que levam os grãos daquele lugar para os portos. E aí eu falei: traz ele aqui. Botaram, tinha uma tribuna, a segunda tribuna, botaram umas cadeiras e botaram ele deitado. Esse moço olha para mim e diz assim: moça, esse Jesus que eu tenho que entregar minha vida é o mesmo Jesus deste livro? Eu falei: você andou lendo a Bíblia? Comecei esse ano. Eu falei: glória a Deus. Esse Jesus é o Jesus que levanta a paralítica? Eu falei: e ele falou: você crê nisso? Eu falei: eu creio. É Jesus que dá vista para cego? Eu falei: você crê nisso? Eu creio, na minha casa eu já vi esse milagre. E ele falou: então eu posso fazer alguma coisa aqui? Eu falei: apura que o culto tem que terminar, se for rápido. E ele começa a mexer com as mãos e se apoia numa cadeira. Ele quer levantar. E ele derruba a primeira cadeira. Os meninos que estavam com ele vêm ajudar. Ele falou: não é vocês que vão me ajudar. Se este livro que foi escrito é verdade, e o que vocês dizem é verdade, quem vai me ajudar é Jesus. Se eu não sair daqui hoje andando, vocês são caloteiros, mentirosos, e este livro não é verdade. A nossa fé foi desafio. Crente que nunca dobrou o joelho para orar, estava orando. E eu falei: agora que não tem fé mesmo, né? Porque agora é só crer, a palavra já não foi dita. Ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será, glória, né? Os sinais seguirão os que têm fé aqui. Então vai ter que ter sinal. E aí é tão tremendo que aquele moço continua tentando levantar, derruba uma segunda cadeira, cai, despenca no chão. E eu começo a olhar e reparar. Eu falei: Jesus vai ser glorificado. Eu não falei Jesus tem que ser. Eu falei: Jesus vai ser glorificado. Ele testifica esse evangelho. E ele desafiou. Não foi a nós, foi essa palavra. E essa palavra é a boca dele. É o que ele diz que ia acontecer. Glória a Deus, irmão. E eu ali falei com fé essa palavra. Eu falei: ele vai levantar. Eu falei: você vai levantar, você vai andar. E ele olha para mim, irmão, e ele continua daquele jeito. E eu comecei a ver a obra de Deus, porque ele não dobrava a cervical por causa de um problema. Ele ficava só deitado, nem sentar. E eu começo a ver, agora ele já está de joelho, cambalhando de joelho. Agora se apoiando, já está assim e se coloca em pé, cambalhando, não totalmente. Eu falei: Jesus já está operando, Jesus já está curando aqui. E é coisa linda. Ele hoje anda para a glória do Senhor, porque Jesus ainda faz milagre. A igreja, irmão, porque tem crente que tem que ver para crer.
Viu? Começam a glorificar, começam a exaltar o Senhor. Jesus começa, tinha um presbítero, 25 anos, e dentro da igreja, rançoso, de mau humor, porque Jesus havia recolhido a esposinha dele há 25 anos, ele estava brabo, pastor. Ele foi, irmão, renovado no espírito, que ele cai da tribuna para a segunda tribuna falando em língua estranha. O pastor disse que ele ficou 2 dias e meio num estado espiritual muito grande. Você crê nisso? Porque Jesus ainda renova batizado. Você crê no nome de Jesus? Não é ficar no raso, não é viver do ontem. Ele quer dar novo, óleo novo. Ele quer encher a lamparina. Enche a tua vasilha de azeite, vem, eu vou te usar na terra dos viventes. Você crê nisso? Não é ficar vivendo da experiência passada. E aí é tão tremendo, irmãos. O culto era meia-noite e não terminava. E não, culpa não foi da missionária Kate, porque eu não estava fazendo nada, só estava olhando, admirada e dando glória. O pastor também não estava fazendo nada. Crentes que vinham de outras denominações, irmão, entravam e diziam: o Espírito Santo me mandou aqui. Mendigo, desviado na rua, entrava para voltar para Jesus. Você pensa que incomodou os vizinhos, barulho? Próprios vizinhos, pastor, começaram a vir para aquele lugar, porque os gritos daquele lugar, irmão, era muito forte, não tinha como deter os gritos dos seres humanos, dizendo: Jesus está me curando. Uma mulher entra com um elefantíssima, trazida com a perna, o joelho nela, uma reta só, e os irmãos viram aquilo desinchar na hora. E a gente conta hoje isso e os crentes não acreditam, mas Jesus não é uma religião, Ele está vivo, Ele opera milagre, o nome dEle tem poder. Aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e fará uma. Não adianta dizer tem fé e não fazer. Quantos tem fé aqui? Deus vai te usar, porão a mão nos enfermos e os curarão, expulsarão demônio, falarão novas línguas. Se pegar serpente, escorpião e se dano, ou tomar alguma coisa, dano nenhum fará. Se põe em pé, porque você vai ver a glória de Deus ainda em dezembro, porque dezembro para tudo, mas terá milagre dia 31. Terá milagre dia 25. Quantos creem nisso? Nós ainda veremos sobrenatural. Eu digo, tu tem que ser glorificado. Tu vai ser glorificado. Você crê nisso? Se põe em pé em nome de Jesus. Simples palavra, porque o evangelho de Jesus é simples, mas é poderoso. Hoje muitos jovens, eu digo jovem, quando eu digo não é só jovem cristão, eles querem essas palavras ilustradas. Eu sempre digo: de que fonte de água nós estamos bebendo? A água não é fundamental para a vida, irmão? Mas quem gosta de tomar água? Sem graça, a gente vai lá e bota um tangue. É ou não é? E a saúde vai sendo lesada. Aí inventamos água com gás e uma rodela de limão, para não tomar assim espiritualmente. Ou vamos para o refrigério, né? Quem tem tomado da água viva? É sem graça, é muito simples, pastor. E a gente vai lá e bota um tanque espiritual. São essas mensagens coach. Coach nada mais é que enaltecer o nosso eu. O evangelho enaltece o poder dele e nos dá fé. Nós somos tão pequenos, mas aquele que nós celebramos hoje é todo poderoso, é grande. Eu não posso, mas ele tem me carregado. Vim celebrar com júbilo, pastor. Aquele que vive dele, dessa graça, não precisa nem um ministro de louvor dizer celebre. Se vem com a alma rasgada, dizer obrigado, meu Jesus, porque ainda hoje eu vi a tua glória. Se tu crê, tu verás a glória do Senhor. Quantos querem ver a glória do Senhor? Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo.
Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.